Salve, salve, galera do Fica Internado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre o feudalismo na Alta Idade Média. E antes de começarmos, dê aquela famosa curtida no vídeo e se inscreva no canal. E bora aprendermos um pouquinho mais sobre um dos conteúdos mais interessantes da história geral. O feudalismo foi um sistema de organização político, econômico e social que pertenceu à Europa durante a Idade Média. Portanto, de acordo com a tradicional divisão histórica do tempo, nós estaremos estudando quase 1000 anos de história. Pois a Idade Média se iniciou no ano 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e foi terminar apenas no ano de 1453 com a queda do Império Romano do Oriente. E ao falarmos de feudalismo, é importante lembrarmos que dentro desses 977 anos de Idade Média, muitas transformações ocorreram dentro do próprio sistema feudal. E são essas transformações que poderão ser utilizadas para explicar o fato da Idade Média ser dividida entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média, assim como eu estarei dividindo o meu vídeo em duas partes. Mas antes, vamos tentar entender melhor essa história de Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média corresponde ao período histórico que será apresentado nesse vídeo e que se estende do ano 476, no século V, até o ano 1000, quando se encerra o século X. Já a Baixa Idade Média corresponde ao período histórico que será apresentado no próximo vídeo e que se estende do século XI até o ano de 1453, no século XV. E agora que nós já nos localizamos no tempo, vamos tentar redirecionar a nossa atenção àquilo que mais nos interessa, o feudalismo na Alta Idade Média. Embora o feudalismo seja um sistema econômico, político e social que pertença à Idade Média, ele está intimamente ligado a acontecimentos responsáveis pelo fim do Império Romano do Ocidente, e que aconteceram ali por volta dos séculos II e V, um pouquinho antes do final da Idade Antiga. Pois até o século II, o Império Romano dominou um vasto território que se estendeu por quase toda a Europa, parte da Ásia e norte da África. E durante essas conquistas territoriais, além de riquezas e terras, o Império Romano também adquiria os seus escravos, que eram utilizados como a principal força de mão de obra dentro das terras romanas. Mas a partir do final do século II e início do século III, o Império Romano parou de se expandir. E isso significa que, além de terem deixado de conquistar novas terras, eles também deixaram de conquistar novos escravos. E essa falta de escravos fez com que faltassem pessoas para trabalhar, principalmente no campo. Portanto, essa crise no sistema escravista acabou estimulando a migração de trabalhadores das cidades para o campo. E para impulsionar ainda mais esse processo migratório, o Império Romano começou a sofrer invasões de povos bárbaros. Essas invasões chegaram a um ponto onde o governo já não conseguia garantir a proteção das cidades e a segurança do povo que lá vivia. E por esse motivo, mais habitantes das áreas urbanas começaram a fugir para o campo. A queda do Império Romano do Ocidente ocorreu quando os Érulos, comandados por Odoacro, destronaram o último imperador romano, Rômulo Augusto, no ano 476. Mas o fim do Império Romano apenas intensificou esse êxodo urbano que já ocorria desde o final do século II. E ao migrarem para o campo, uma nova forma de relação social se iniciou. E vamos ver como é que isso ocorreu. Os donos dessas grandes propriedades rurais começaram a oferecer abrigo e proteção. Em troca disso, as pessoas que ali se instalavam deveriam pagar impostos, que na maioria das vezes eram pagos com produtos e muito trabalho. E foi dentro desse novo sistema de organização econômico, político e social que nasceu aquilo que hoje nós conhecemos como feudalismo. Mas por que esse nome?
A palavra feudalismo, ela deriva da palavra feudo, que significa posse, domínio ou propriedade. Mas na Idade Média, essa posse ou propriedade, na maioria das vezes, correspondia a um pedaço de terra. Mas vale ressaltar que a palavra feudo ela também pode ser utilizada para nos referirmos a qualquer fonte de renda concedida de um nobre a outro nobre em troca de fidelidade e ajuda militar em caso de invasões. E antes de darmos continuidade e verificarmos como que era o dia a dia dessas pessoas que viviam nos feudos, é importante destacar que a sociedade feudal era uma sociedade estamental. E isso significa que ela era uma sociedade dividida em classes sociais, onde a mobilidade de uma classe para outra era algo muito difícil de ocorrer. E vamos tentar compreender um pouquinho melhor como é que essa divisão funcionava. A sociedade feudal era dividida em 3 estamentos, ou seja, em 3 classes sociais distintas, onde a posição social de um indivíduo era definida por sua origem de nascimento. A primeira ordem social era formada pelo clero, composta pelos integrantes da Igreja Católica, como por exemplo, padres, bispos, monges, abades e, é claro, o Papa. Eles ficaram conhecidos como o grupo dos que oravam. O segundo estamento era o da nobreza, e essa era uma ordem composta por senhores feudais e cavaleiros, ou seja, os guerreiros da época. Eles moravam nos castelos e tinham a função de garantir a proteção da sociedade. O terceiro estamento era composto pelos servos, e esse grupo era responsável pela produção das riquezas geradas no mundo feudal. E além de trabalharem muito, eles pagavam altíssimos impostos. Há quem diga que não haviam escravos no período feudal, mas isso não é verdade. O que podemos dizer é que o número de escravos era muito pequeno se comparado ao número de servos. Havia também o grupo dos vilões, que eram aqueles servos mais próximos dos senhores feudais, e ao contrário dos demais servos, eles podiam abandonar os feudos. E agora que nós aprendemos sobre a divisão da sociedade feudal, vamos verificarmos como era o dia a dia dessas pessoas nos feudos. As grandes propriedades rurais daquela época eram organizadas em pedaços de terras, onde cada um desses pedaços correspondia a um manso. O primeiro deles era o manso senhorial, que pertencia aos nobres e que correspondia à metade das terras cultiváveis em todo o feudo. Os alimentos ali produzidos eram repassados aos donos das terras e o servo tinha a obrigação de dedicar entre 3 a 4 dias da semana ao cultivo desses terrenos. Havia também o manso servil, que eram as terras cedidas pelos nobres aos servos, para que eles pudessem plantar e dali tirar o seu sustento. No entanto, conforme veremos logo a seguir, nem tudo o que era plantado no manso servil acabava ficando para os servos. A terceira e última parte dessas propriedades era o manso comunal, que pode ser compreendido como todos os terrenos da propriedade que podiam ser utilizados de forma conjunta, ou seja, tanto os senhores feudais como os servos podiam fazer o uso dessas terras. Na maioria das vezes, o manso comunal correspondia aos bosques e pastos, onde poderia ser feita a criação de animais, o recolhimento de alimentos silvestres, a caça e a obtenção de lenha. Creio que vocês já tenham percebido que a vida dos servos naquela época não era nada fácil, pois a quantidade de impostos que eles tinham que pagar em troca de moradia e proteção aos donos das terras eram abusivos. Vamos conhecer alguns desses impostos. Corvéia, trabalho feito nas terras do Senhor, ou seja, no manso senhorial, alguns dias da semana. Talha, parte da produção do servo deveria ser entregue ao nobre, geralmente 1/3 da produção. Banalidade, tributo cobrado pelo uso de instrumentos ou bens do feudo, como o moinho, o forno, o celeiro, as pontes e estradas. Tostão de Pedro, ou dízimo,
correspondia a 10% da produção do servo e era pago à igreja e utilizado para a manutenção da capela local. Censo, tributo que os vilões deviam pagar para a nobreza. Taxa de justiça. O servo e os vilões deviam pagar para serem julgados no tribunal do nobre. Formariade. Quando o nobre resolvia se casar, todo o servo era obrigado a pagar uma taxa para ajudar no casamento. Regra também válida quando um parente do nobre iria se casar. Mão morta. Era o pagamento de uma taxa para permanecer no feudo da família servil, em caso do falecimento do pai ou da família. Albergagem. Obrigação do servo em hospedar o senhor feudal caso fosse necessário. Nós acabamos de constatar que a vida dos servos naquela época realmente não era nada fácil. Mas sobre os nobres também pesava uma responsabilidade muito grande, a de proteger toda a propriedade rural e garantir a segurança de todos que ali viviam. E para garantir essa segurança, os nobres aliavam-se a outros nobres por meio da relação de suzerania e vassalagem. A relação de suzerania e vassalagem foi uma adaptação de um costume germânico conhecido como comitatus. Mas nos feudos, essas relações formavam um sistema socioeconômico entre um nobre, que seria chamado de vassalo, e outro nobre, que seria chamado de suzerano. Nesta relação de reciprocidade entre esses dois nobres, o vassalo sempre era o nobre que recebia terras, objetos ou até mesmo um castelo de seu suzerano, que era o nobre que fazia a doação. Em troca, o vassalo devia oferecer fidelidade absoluta e proteção ao seu suzerano. Tanto que havia uma cerimônia denominada homenagem, feita para selar os laços entre o vassalo e o suzerano. Durante a cerimônia, o vassalo se ajoelhava e colocava suas mãos entre as mãos do suzerano, prometendo-lhe lealdade e fidelidade. Mas a vida dentro de um feudo não era influenciada apenas pelas relações de suzerania e vassalagem. Nós não podemos deixar de lado a influência que a Igreja Católica exercia na vida das pessoas daquela época. A Igreja controlava a cultura letrada, ou seja, poucas pessoas além dos membros da Igreja sabiam ler. Portanto, a interpretação da Bíblia, que era escrita em latim, cabia apenas ao clero. Além disso, pode-se afirmar que ela também era um dos maiores senhores feudais, pois a Igreja era detentora de grandes extensões de terras. Portanto, durante a Idade Média, a Igreja detinha um grande poder ao lado da nobreza, e acreditavam numa única verdade, controlando a vida da população, seja no âmbito cultural ou político. A Igreja Católica já havia sido oficializada na Europa desde o século IV, mas um dos fatores que mais ajuda a explicar como ela ganhou tanto poder foi o fato da maioria dos povos bárbaros terem se convertido ao cristianismo e feito vários acordos de cooperação com a Igreja. Um grande exemplo disso foi a conversão de Clovis, rei dos francos. Com isso, a Igreja Católica se transformou na principal força política, cultural e religiosa da Europa durante a Idade Média. Em outras palavras, a Igreja Católica era a única instituição com poderes suficientes para poder dizer o que era certo ou errado na vida das pessoas. Diante disso, os indivíduos que criticassem ou questionassem os dogmas da Igreja eram tratados como filhos do diabo, merecedores de castigos ou até mesmo da morte. E foi assim que a Idade Média se iniciou, com um sistema de organização econômico, político e social bem diferente daquele que ocorreu na Idade Antiga. E se você se perdeu em algum momento desse vídeo, fique antenado na revisão. A crise no sistema escravista do Império Romano, associada às invasões dos povos bárbaros, contribuíram para que a Europa passasse por um processo de ruralização. Ao migrarem para o campo, um novo tipo de relação social se iniciou.
Os grandes proprietários rurais passaram a oferecer à população mais pobre abrigo e proteção. Em troca disso, as pessoas que ali se instalavam deveriam pagar impostos, que na maioria das vezes eram pagos através de trabalho e produtos. Para tentar garantir a segurança de suas terras, os nobres aliavam-se a outros nobres por meio da relação de suzerania e vassalagem. E foi dentro deste contexto que surgiu na Europa, durante a Idade Média, um sistema de organização político, econômico e social conhecido como feudalismo. Entre as principais características do feudalismo estão: grande diminuição da vida urbana e do comércio, poder político descentralizado, sociedade estamental e hierarquizada, economia amonetária e sustentada por uma agricultura de subsistência, e surgimento da Igreja Católica como a instituição mais poderosa da época. E essa foi a nossa aula sobre o início da Idade Média. E se você tem interesse em saber de forma detalhada como que ocorreu o final da Idade Antiga e a queda do Império Romano do Ocidente, eu vou deixar um link aí no final do vídeo para que você possa se aprofundar nesse assunto. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de curtir esse vídeo e de se inscreverem no canal, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais!